Bom dia, vamos começar pontualmente. Eu queria primeiro justificar a ausência do nosso secretário Renato Nalini. Ele foi dar uma palestra em Florianópolis, por isso não está aqui conosco. Então, queria, em nome dele, dar as boas-vindas. Lembrar, quem ainda não assinou a lista, por favor, assina. E daremos, então, início à segunda reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo Chuvas de Verão, 2024-2025. Queria convidar o inspetor Ailton para vir aqui à mesa, por favor. A reunião de hoje vai ser para apresentação dos planos de ação por cada um dos órgãos integrantes do GT-PPCV, ciclo 2024-2025. E, para a reunião não se alongar, cada órgão terá até 10 minutos para apresentação. Então, eu queria primeiro passar a palavra para a Isabel, nossa engenheira da Seclima, que vai apresentar o plano de ação da Secretaria de Mudanças Climáticas. Bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar bem brevemente o plano de ação da Seclima para esse ciclo de 2024 e 2025 do PPCV. Bom, então, a portaria do prefeito 1123 de 2021 instituiu o Plano Preventivo Chuvas de Verão e atribuiu à Seclima a coordenação geral do plano. Desse modo, a Seclima tem algumas atribuições, que são gerenciar o PPCV, articulando e propondo medidas voltadas à conexão e integração das ações, também promover a integração de todas as ações e procedimentos adotados pelos órgãos municipais, como atribuição também manifestar-se perante os meios de comunicação, com o suporte do secretário especial de comunicação e também presidir as reuniões. Outras atribuições da Seclima: fazer, no final do plano, a aprovação do relatório técnico final. Esse relatório ele é elaborado por cada um dos órgãos e compilado pela coordenação operacional, que é a Defesa Civil. E depois a Seclima, como coordenação geral, aprova. Outra atribuição da Seclima: estabelecer contato com alguns órgãos, especialmente o Centro de Gerenciamento de Emergências, mantendo-se sempre informada sobre a possibilidade de eventos extremos, e também manter-se em contato com as MADs, para ter sempre as informações das estatísticas de desabrigados cadastrados, se houver. Além disso, a Seclima pode convidar alguns órgãos ou entidades municipais, federais e estaduais para compor o plano, se necessário, e a Seclima também aprova o plano de ação do PPCV, em até 3 dias úteis antes do início da fase de execução. Essa fase de execução no dia 1º de novembro. E, por fim, a Seclima tem como atribuição o ato de presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias, se houver, e as reuniões são sempre presenciais, toda segunda, sexta-feira do mês. Aí, só para relembrar para vocês o calendário de reuniões, essa é a segunda reunião, está ocorrendo no dia 11 de outubro, hoje. São 9 reuniões no total, a última vai ser em maio, e a próxima reunião, que é no mês de novembro, vai ser no dia 8, para vocês já deixarem anotado aí. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Bel. E agora vou passar a palavra para o inspetor Ailton, para apresentar o plano da SMSU Condec. Bom dia a todos. Vou fazer aqui uma apresentação rápida do que nós vamos estar realizando durante esse plano preventivo chuvas de verão. O nosso trabalho, por ser operacional, não muda muito, não é? É sempre estar em campo prestando assistência. Como a colega já havia dito, né? A portaria 1123 de 2021, que instituiu o Plano Preventivo Chuvas de Verão, ali traz algumas
competências e algumas atribuições para a coordenação operacional, que fica a cargo da Defesa Civil. Aí, como sempre, eu tenho que ser o chato de plantão, né? Como tem que ser o chato de plantão, algumas pendências que nós ainda temos para poder iniciarmos a partir do dia 1º de novembro, que realmente já pega a parte operacional. A gente ainda tem algumas pendências, né? Para poder fazer isso. A gente ainda precisa de uma relação dos possíveis abrigos emergenciais, que aí é a cargo das subprefeituras indicarem, tá? Fazer essas indicações desses abrigos emergenciais, caso haja algumas pessoas desalojadas. Essa reunião com a Enel, nós já alinhamos, já está bem encaminhada, ainda está constando aqui uma pendência, porque nós ainda não batemos o martelo, mas já está bem encaminhada essa pendência com a Enel, tá? Um outro problema, mas isso aí é constante, e eu não sei quando que vai mudar também, que é os problemas dos contratos de áreas verdes, né? Normalmente, os contratos da subprefeitura, o pessoal trabalha até às 16 horas, mas nós sabemos que, durante as chuvas de verão, as coisas acontecem pós 16 horas. Não que não tenha equipes. DZU tem algumas equipes e que nos auxiliam muito, né? As equipes de DZU, eles ali fazem todo o possível e o impossível para atender a demanda, mas mesmo assim não é o suficiente, porque por vezes nós temos muitas ocorrências, né? E com o nosso pessoal em campo, e mais o pessoal de DZU, e ainda o bombeiros não é o suficiente. Então, essa é uma coisa que nós vamos ter que repensar novamente. Todos os anos a gente bate na mesma tecla, que temos que rever esses contratos, mas até agora nada foi mudado. E para nós isso é um empecilho, porque tudo acontece pós 16 horas. Então, se as equipes encerram às 16, elas vão praticamente fazer o trabalho do problema daquele dia no dia seguinte, não é? Porque tudo que acontecer pós 16 vai ficar na pendência para o dia seguinte ser resolvido, não é? Então, isso é uma pendência que nós temos que estar alinhando muito bem para que não tenhamos problemas lá na frente. Uma outra que é recorrente, mas estamos aguardando ainda para ver, que são as relações de plantões do pessoal de engenheiros de subprefeituras, tá? Nós atendemos com o nosso pessoal, só que o nosso pessoal não são engenheiros, eles não podem fazer muita coisa. Então, nós chegamos no local onde tem um problema, a gente faz no olhômetro. A gente olha e fala, vai cair. Na dúvida, a nossa orientação é, na dúvida, interdita. Mas não pode ser assim, né? Então, nós precisamos ainda dessas relações dos profissionais de engenharia, das subprefeituras, para que o plano corra da melhor forma possível, né? E, por fim, isso também ainda tem uma pendência, mas pequena ainda, mas ainda temos. Nós já temos boa parte dos contatos do pessoal da subprefeitura, que cuida dos planos de zeladoria, nós temos, mas ainda tem uma ou outra que está faltando. Então, assim, quem puder, pessoal da subprefeitura, nos ajudar nesse sentido, nós agradecemos, porque senão, na hora que as coisas acontecerem, fica mais difícil da gente fazer esses contatos, tá? Este ano, para 24 e 25, nós vamos estar atuando com todo o nosso efetivo que nós temos, que são 357 servidores, com 56 viaturas, né? São viaturas 4 rodas, e um drone que nós temos. O drone é muito eficiente para nós, porque tem locais que a gente não consegue entrar, e aí, pelo drone, a gente consegue fazer o levantamento da área para tomar a melhor decisão. Nós
temos 32 divisões de defesa civil que são espalhadas pela cidade, uma em cada subprefeitura, e temos mais 9 equipes de respostas. Essas equipes de resposta são aquele pessoal do primeiro atendimento. Aconteceu o problema, aí o nosso centro de controle integrado aciona a equipe que está mais próxima. Eles são os primeiros a chegar para poder fazer a verificação, e ali sim vão verificar a necessidade de mais apoio, eles vão acionar o centro. A necessidade de acionar outros órgãos também vai ser via essas equipes que estarão em campo. Tá? A nossa equipe de resposta a comando, a gente trabalha com eles, mas legalmente nem deveríamos. Essa que é a verdade. Por quê? Porque esse nosso pessoal é tudo pessoal, são os diretores das divisões de defesa civil, que são comissionados. Então, eles prestam serviço na diária, de segunda a sexta-feira. Contudo, como a equipe é muito enxuta, o que é que nós fazemos? Esses diretores, a partir das 18 horas, todos os dias, das 18 às 6 da manhã, nós temos um diretor que fica de plantão para atender as demandas necessárias que acontecem durante o período noturno. E aos finais de semana e feriados, esses nossos diretores, eles prestam esse serviço 24 horas. Tá? Então, nós fazemos com aquilo que nós temos. Aqui o organograma da Defesa Civil, mas isso aqui não é nem o caso de estar falando. Eu já falei aqui do nosso Centro de Controle Integrado, as nossas divisões e as nossas equipes de resposta. E aí, cabe, dentro da previsão legal, nós temos aqui algumas competências da Defesa Civil, que é a decretação do estado de alerta máximo, né, a decretação de estado de criticidade e a decretação de retorno do estado de alerta. E tudo isso, obviamente, que é feito com a ajuda do CGE. O CGE que nos presta esse grande auxílio, que sem o trabalho deles nós não conseguiríamos estar cumprindo esta missão. Aqui, só para a gente ter uma noção do que nós temos, dentro da cidade de São Paulo, hoje nós temos 523 áreas de risco mapeadas. Todas essas áreas são mapeadas pela própria Defesa Civil, pelos técnicos que lá estão, sendo que dessas 523, 495 são ativas. Ou seja, 495 áreas que alguma coisa pode ocorrer dentro dessas áreas. As demais áreas, elas ficaram inativas por conta do trabalho da prefeitura, das subprefeituras, do pessoal que faz o trabalho, quando a gente indica trabalho, sejam eles de obras ou mesmo só intervenções pontuais. Então, elas deixam de estar com o risco. Aí a gente já torna essa área inativa. Essas 495 áreas ativas são só de risco geológico. Tá? E aí agora, a nossa preocupação também com o hidrológico, hoje nós temos 321 áreas mapeadas de área de risco hidrológico, tá? Sendo que 211 são consideradas de risco alto e muito alto. Tá? Que é para a gente poder ter uma noção do risco que nós estamos correndo durante esse período de chuvas de verão. Nós já estamos com 24 subprefeituras totalmente feito o mapeamento do risco hidrológico. Até o final do ano agora, até dezembro, até a primeira quinzena de dezembro, nós vamos acabar de mapear todas as 32 subprefeituras. Então, as 32 subprefeituras, até a primeira quinzena de dezembro, nós já teremos mapeada todos esses riscos de hidrológico na cidade de São Paulo. Aqui é só para, mas é um documento interno nosso, que é o plano de contingência, que nós realizamos. Para cada área de risco, nós temos um plano de contingência. Tá? Esse plano de contingência é feito também pela Defesa Civil e
a gente coloca em ação quando necessário. Estamos sendo cobrados diretamente pelo Ministério Público de acionar os planos de contingência. Então, possivelmente, esse período 24 e 25, pode ser que nós acionemos mais as demais secretarias parceiras, porque é uma exigência do Ministério Público que a gente tenha que estar acionando os planos de contingência. Tá? Eu já saí hoje mesmo de manhã já respondendo diversos processos lá do Ministério Público a esse respeito, que eles estão nos cobrando que seja ativados os planos de contingência quando assim for necessário. E é engraçado que, assim, para nós não vemos a necessidade de toda a ocorrência acionar plano de contingência, porque, senão, nenhum outro órgão vai trabalhar, vai ficar o tempo inteiro só fazendo esse serviço. Mas o Ministério Público tem insistido que a gente faça esses acionamentos. Tá? Mas, obviamente, que nós vamos fazer dentro daquilo que a coisa necessário, né, para a gente fazer. Não vamos também enfiar os pés pelas mãos e ficar fazendo coisas indevidas. Aí, aqui só para noção dos senhores, entre abril e setembro desse ano, a Defesa Civil já vistoriou preventivamente 483 áreas de risco na cidade de São Paulo. Já fizemos essas vistorias anterior, porque aí sim a gente já tem uma noção de como o nosso trabalho será realizado durante esse plano. Tá ok? Era isso que eu tinha para mostrar aqui para os senhores e para as senhoras. Obrigado pela atenção e vamos seguir em frente. Temos muito trabalho esse ano. Muito obrigada. Eu acho que da SMSub está aqui o Osmário, que é o secretário de Selimp, mas não tem ninguém mais que seja da SMSub mesmo. Não, né? Então, Bel, precisa depois ligar para eles, porque a maioria das pendências são da SMSub. Então, agora eu convido para apresentar o seu plano, CIURB CGE, Michel Rossini Pantera. Por favor, Michel. Bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Michel Pantera, meteorologista, né, do CGE, já há algum tempo trabalhando. Opa, não mexi aqui não. E assim, o CGE ele acaba sendo o órgão que fornece, né, todos os dados, né, para o plano, né, de uma forma geral. Então, a gente atende a todas as secretarias, toda a estrutura da prefeitura, né? Bom, e agora, né, com a chegada das chuvas de verão, justamente esse período é onde a gente vai ter as chuvas mais intensas, né, e justamente por isso, né, vou tentar serei, né, rápido, porque, na verdade, acho que todos já estão acostumados, né, não tivemos grandes diferenças, né, do ano passado para cá, então o plano continua, né, com os mesmos... Está vendo ele? Bom, muito bem. Então, o CGE atua nessa parte, né, ajudando principalmente, né, o CCOI e a CONDEC, né, na decretação dos estados de criticidade, né. Então, a gente trabalha com a previsão meteorológica, né, e o monitoramento, principalmente a partir, né, das fontes aí da previsão do tempo, baseadas nos modelos numéricos, né, e no monitoramento com os radares, né, as redes telemétricas, né, tanto as estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, como a rede telemétrica do Alto Tietê, que
que também, além de chuva, mede o nível dos rios e córregos, os principais, não é? E com as informações de campo, principalmente da CET, não é? E do pessoal das subprefeituras. Acho que todos aqui estão acostumados já naquele grupo Chuvas de Verão, não é? Que foi criado, né, pelo WhatsApp, onde melhorou muito o fluxo de informações ali. Então, a gente tem, né, realmente bastante informação de campo também do pessoal, né? Então, a gente tem os estados, né, observação, atenção, alerta e alerta máximo, né, que são decretados, né, nesse plano. Então, a gente tem aqui a previsão do tempo, também os senhores devem receber, né, o pessoal todo que está no grupo deve receber todo dia, 2 vezes por dia, não é, nossos boletins. Normalmente, quando a gente tem uma condição de chuva forte, né, ou que não vai chover, o nível de acerto do CGE é praticamente 100% nessa fase. O problema é justamente quando a gente tem aquele dia de sol e calor e tem alguma chuva isolada à tarde. Então, ali, né, aqui é mais complicado. Às vezes, chove num lugar, não chove em outro, cai um ponto forte, até, às vezes, dentro da Grande São Paulo, mas fora da capital. Então, no geral, né, a previsão do CGE, a gente tem um nível de acerto de pelo menos 95%. Não é? Então, o nosso problema é justamente esses 5% estão dentro dessas chuvas isoladas, que são realmente o mais difícil. Mas, por aí, a gente pode ver que dá para confiar bastante nesse boletim, não é, meteorológico, nas previsões do CGE. Tá? Então, aqui o radar meteorológico, né, de Salesópolis, ele pega toda essa região que a gente está vendo aí. Essas cores mais quentes são chuvas mais intensas e as mais frias são chuvas mais fracas. Vocês devem também estar acostumados a ver essa imagem, não é? Temos um outro radar banda X, ele tem uma cobertura menor, mas ele pega mais rápido, né? Ele tem cada imagem dele, o outro é de 5 em 5 minutos, esse tem até de 1 em 1 minuto, né? Mas apesar de ele ter uma região menor, não é? Tem algumas limitações, mas ele também ajuda bastante. Esses são um exemplo aqui da rede telemétrica. Então, a gente tem o pluviômetro, no gráfico de cima, a gente vê as chuvas, né? E no gráfico de baixo, o nível do rio. Então, a gente vê que os rios, né, quando a gente tem chuvas muito fortes, eles transbordam muito rápido. Às vezes, 10, 20 minutos já é o bastante para um rio transbordar. Tá? Bom, e a partir desses dados, tanto do radar como das estações meteorológicas, a gente temos diversos produtos, não é? Vamos dizer assim, que auxiliam, tanto nos índices pluviométricos por subprefeituras, não é? Esses índices são a média, né, das subprefeituras, feitas a partir desse gráfico aqui à direita, não é? Que ele mostra justamente a área que a chuva atingiu. Então, a partir dos dados das estações meteorológicas, é feito uma interpolação, e a gente tem, basicamente, a área que a chuva atingiu. Essa figurinha eu acho particularmente interessante, porque ela mostra, né, espacialmente na cidade, onde a gente teve os maiores problemas. Né? Então, por aqui, a gente consegue ver onde choveu. Bom, o plano está dividido aí nos estados de criticidade que a gente falou, né, observação durante todo o plano. No caso de alguma chuva forte que venha a causar algum transtorno, observação, atenção, desculpa. No caso de já ter alagamento e a continuidade das chuvas, vamos para alerta, e o alerta máximo seria equivalente aí à calamidade pública, né, e daí o prefeito é que decreta, né, no caso, o alerta máximo. Temos aqui, quando são decretados os estados de alerta, no site do CGE aparece, né, por subprefeituras. Normalmente, o atenção a gente usa por zona da cidade, não é? Mas o alerta, como tem o ponto específico do rio, ele é usado por subprefeitura. Então, a gente tem os diversos estados e eles são demonstrados, né, no site do CGE para que todo mundo veja, né, de forma mais visual até, né, para ver. Tá? Bom, temos também, auxiliamos, né, a Condec nessa parte, né, dos escorregamentos. Né? Temos também, então, dentro de todos esses dados que a gente pega lá, não é, e informa, também temos esses outros estados de criticidade. Não é? Então, a atenção é quando o acumulado em 72 horas ele excede os 50 milímetros. Não é? Então, a gente já coloca por subprefeitura, avisa, né, a Condec e o CCOI, que decretam, né, os estados de atenção, no caso de 50 milímetros em 72 horas. O alerta depende aí já de até algum retorno, né, da Condec e dos problemas que
que ele relatou aqui, né, com relação ao pessoal ir lá e detectar algum indício, né, de escorregamento, tá? Então, e o alerta máximo também é quando a gente tem dimensões muito grandes, não é? E também é decretado pelo prefeito. Bom, dentro dos produtos que a gente tem, temos esses para as áreas de risco. Então, dentro daquela área do radar lá, nós temos a área das áreas de risco, cada uma delas mapeada dentro do sistema do radar, não é? Então, aqui, nesse sistema, ele tira diretamente dos dados do radar o acumulado em 72 horas. Então, esse aqui é feito a partir dos dados de radar, não é? Então, tem cada subprefeitura, e a partir do momento que ela supera aí os 50 milímetros, né, em 72 horas, a gente usa isso aqui para informar, né, o CCOI e a CONDEC para a decretação do estado de atenção. Esse outro aqui é um outro sistema que é utilizado a partir daquela figura de chuva das estações meteorológicas. Então, aquela primeira que eu mostrei seria direto do radar, e isso aqui é efetivamente o que caiu no solo, tá? Então, eu não consegui pegar um exemplo aqui com as áreas de risco em atenção, porque ele não me permitiu buscar o passado, né? Ele funciona mais com o atual, né? Mas, assim, se tivesse, iriam aparecer as áreas de risco aqui, né, em amarelo e em vermelho, e também o acumulado de chuva, tá? Esses dois sistemas funcionam ao mesmo tempo, né? A gente normalmente usa os dois, não é, para decretar o estado de atenção, e, na fato de algum problema, um ainda serve de backup do outro, né? Então, a gente está coberto nessa questão. Bom, agora, falando aí um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para esse próximo verão, não é? Todo mundo está falando em laninha, mas se a gente olhar direitinho, né, a gente vê que há uma discordância, principalmente entre o NOAA, né, que é dos Estados Unidos, e o IRI. Na verdade, os dois são dos Estados Unidos, mas o NOAA é do CPC, né, e o IRI, eles trabalham em conjunto, mas eles têm uma diferença aqui. Enquanto o NOAA diz aí que a chance de laninha para o próximo verão é de 80%, né, o IRI está em 60%. Então, os modelos, como a gente pode ver nesse gráfico da direita, eles variam bastante entre uma laninha fraca, não é, e uma neutralidade climática, ou seja, nem El Niño nem laninha. Então, a gente está nesse limiar, né, entre uma normalidade e uma laninha. Também os modelos aqui, a maior parte deles são vários, né, em média mostram que agora as chuvas, a temperatura, né, ela estava bem acima da média, ela deve se aproximar da média, mas segue acima da média para os próximos meses, e as chuvas que estavam abaixo da média, né, a gente passou por esse período mais seco, elas tendem, a partir de outubro agora, a voltar para a média, tá? Então, já vamos esperar que o verão deve ter chuvas aí em torno da média, e aqui a gente vê os últimos operações verão, né, chuvas de verão, e aqui a gente vê que, normalmente, nós temos chuvas entre 800 e 1.200 milímetros. A média aqui, 1.028. Então, dentro da normalidade, quer dizer bastante chuva, né? Então, teremos novamente um verão normal e dentro da normalidade com os alagamentos e enchentes que a gente está acostumado. Então, devemos nos preocupar e nos precaver com relação a isso, ok? Então, no geral, é isso. Muito obrigada, Michel, nos tranquiliza um pouco, né? E agora vamos ouvir SMT-CT, o Guidolin, que vem. Então, por favor, Guidolin. Bom dia a todos e todas. Vou fazer uma apresentação reduzida, tá? Bem reduzida, pois o manual Chuvas de Verão... Pois o manual Chuvas de Verão da CET, ele é composto aí por quase 200 páginas
né, envolve toda a diretoria operacional da CT e todas as gerências, tá? Na CT nós temos 8 gerências de engenharia de tráfego, né, que envolve toda a cidade de São Paulo, mais a gerência de planejamento operacional e a gerência da central de operações, em que me incluo. Então, são 10 gerências, né, que ocupam o espaço da diretoria operacional e que fazem o plano chuvas de verão. Então, se eu fizesse a apresentação completa aqui, ficaria aqui o dia inteiro fazendo a apresentação. Então, vou fazer uma apresentação reduzida aqui, para ser bem sucinto, ok? Plano Preventivo Chuvas de Verão 24-25, com base nas informações sobre as condições do tempo e previsão de chuvas recebidas pelo CGE, que estabelece os estados de observação, atenção. O iminência é um estado bem específico aqui da CT, porque nós temos agentes, quando entra em estado de atenção, a CT coloca agentes junto de córregos e rios que sabemos que podem ocorrer o transbordamento. Então, com esses agentes, a gente pode saber que pode ocorrer o transbordamento. Então, eles lá verificando se vai ocorrer o transbordamento, a gente pode entrar em estado de iminência do transbordamento desse córrego ou rio. E alerta: os agentes de trânsito são remanejados para pontos estratégicos do sistema viário, visando efetuar o monitoramento e bloqueio de vias, utilizando materiais de canalização previamente distribuídos em campo. O objetivo da operação Chuvas de Verão: adotar ações preventivas de forma a evitar que os motoristas adentrem em vias alagadas, oferecer alternativas para a circulação, garantindo a mobilidade de pessoas e bens com segurança. A divulgação dos estados de criticidade feitos pelo CGE, né, através da Central de Operações, são divulgadas os estados de criticidade para todo o corpo operacional, através do rádio, né, do rádio operacional e do WhatsApp, e gerência de estado da empresa, através dos meios de rápida comunicação para a execução das ações operacionais previamente estabelecidas. O início do estado de atenção, estado de alerta e o estado de iminência especificamente pela CT nos córregos e rios. Os dados da operação 24-25, temos 276 agentes de trânsito, 1.131 cavaletes, 1.051 cilindros, 309 barreiras plásticas, 219 viaturas e 159 pontos ativados e monitorados. Na região toda, na região da cidade de São Paulo, são 159 pontos operacionais no estado da operação Chuvas de Verão. Aqui é um gráfico, né, um gráfico da quantidade de alagamentos nos dias chuvosos, ok? Os tipos de alagamento: intransitáveis, sem informação, e os transitáveis. Aqui a quantidade de árvores caídas e solapamentos, só informando que todos os dados de árvores caídas, solapamentos, através nós temos as informações tem na Secretaria das Subprefeituras. Esses especificamente são através dos nossos agentes de campo, que eles pegam na via durante o trabalho deles, ok? Só isso, muito obrigado. Bem sucinto e reduzido, ok? Obrigada, Guidolin. Eu vou convidar agora a Cláudia de Smades. É a Cláudia ou a Alice que vai? Cláudia? Então, por favor, Cláudia. Bom dia a todos e todas. Mais um ano, cá estamos. Obrigada, Isabel. Também, bem sucinto, bem breve, nosso plano de chuvas é coordenado dentro da SMADES pela coordenação do Pronto Atendimento Social,
que é prestar assistência a essa população que passa por situações de emergência, providenciar, perante a indicação do local de subprefeitura, o abrigo, caso necessário. Então, a Secretaria de Assistência é responsável por gerir esse abrigo após a indicação da subprefeitura. Para isso, é extremamente importante a indicação dos locais e, principalmente, efetuar o cadastro das pessoas, né? Defesa Civil nos passa um número aproximado das pessoas atingidas, mas só depois que a equipe de assistência chega, consegue fazer um cadastro específico, enfim, ter um número mais aproximado dos atingidos. Então, responsabilidade também dessa coordenação. E da supervisão de assistência social, que é o braço do território, o braço da secretaria no território, né, que são as supervisões de área, que é quem, inclusive, dá continuidade em muitos acionamentos, né? A CEPAS, a nossa coordenação, ela faz o pronto atendimento, mas a continuidade, encaminhamentos para o CRAS, né, para verificar a possibilidade de outros benefícios, fica a responsabilidade da supervisão de assistência na área. Nós temos, além de CEPAS, que é a coordenação do pronto atendimento, as 32 supervisões, né, que estão espalhadas, que são essas que eu estou falando, que corresponde aí às subprefeituras. Então, para cada subprefeitura, a gente tem uma supervisão, que, inclusive, a gente sempre está, né, enfim, reiterando a necessidade dessa supervisão estar em diálogo direto com a subprefeitura, com a Defesa Civil local, enfim, com esses atores locais para trabalhar no plano preventivo. Os 54 CREAS, o Centro POP, enfim, o serviço de abordagem e emergência, que é quem acaba se deslocando para fazer o acolhimento. Essa é a nossa equipe, o nosso corpo, que faz o atendimento dos acionamentos de emergência. As ações preventivas por parte da ESMADS esse ano, nós tivemos um primeiro seminário de assistência social no contexto das emergências climáticas. O seminário foi realizado em 2 dias, 2 manhãs, sensibilizando exatamente, né, os servidores, as unidades estatais, principalmente dessas 32 áreas, desses 32 territórios. Inclusive, aproveito aqui a fala e agradeço a participação de Defesa Civil e CGE, e a Umapaz também, que somou no nosso seminário, foi riquíssimo, com o intuito mesmo de sensibilizar os servidores, e preparar coletivamente um plano preventivo. Que é logo em seguida aqui que a gente coloca como responsabilidade das supervisões, né, do território, que é buscar informação produzida pela Defesa Civil, né, para ter de retaguarda e o mapeamento das áreas de risco, articular com os grupos de trabalho do território, subprefeitura, saúde, educação, enfim, incluindo, inclusive, pontos de estrutura para atendimento, de cadastro, isso é fundamental. A gente conta muito com a subprefeitura, mas principalmente com a comunidade, com os líderes comunitários, porque no momento do cadastro a gente precisa ter um espaço específico para poder fazer esse atendimento dessas pessoas, igrejas, muitas vezes, né? Então, é importante a gente ter isso prévio. Isso fica a critério dessa supervisão, né, da assistência no território. Promover articulações educativas, estabelecer e ter os fluxos internos para dar agilidade no acionamento. Isso também é fundamental e seria extremamente importante a gente ter a presença da representante de subprefeitura aqui, porque é um grande gargalo nosso. Então, em todos os acionamentos, muitas vezes nós somos acionados, antes mesmo da Defesa Civil, pelo subprefeito local, que, enfim, faz indicações para que a gente não cumpra o fluxo, que é de respeitar o acionamento da Defesa Civil no momento que nos dá segurança, inclusive, para o nosso profissional poder trabalhar. Então, é extremamente importante que os subprefeitos tenham clareza dos fluxos de acionamento de emergência, né? Porque não adianta a assistência chegar enquanto o fogo está alto, enquanto a água está alta, que a gente não vai poder fazer o nosso trabalho de cadastramento, né? As famílias não têm nem condições de dar informações. Então, eu lembro que o ano passado eu falei, e volto a repetir, porque é algo que atrapalha bastante o fluxo
e, ao invés de dar agilidade, acaba atropelando os encaminhamentos. E solicitar o plano de ação semestral, que é algo também que nós inserimos agora esse ano, com o intuito, inclusive, não só durante esse período, mas durante todo o ano, ter na nossa rede parceirizada, né? A SMADES tem uma rede muito grande, com mais de 1.000 serviços, 1.600 serviços, não sei exato, então, de trabalhar temas voltados às mudanças climáticas e diante de um cenário global que nós temos aí. Então, inserimos isso aí no plano semestral de todos os serviços, desde da proteção básica até mesmo da proteção especial. Então, desde a criança que está num CCA, num contraturno, até mesmo um adulto que está dentro de um centro de acolhida. Então, vai ser extremamente importante que todos tenham, né, minimamente algumas informações acerca das mudanças climáticas e possam somar com a gente. Muito obrigada. Ali está o nosso contato. Eu sou a Cláudia, coordenadora de CEPAS. A Alice, ela está aqui, é a diretora da divisão lá de atendimento social e emergencial, e a Cristiane, que não está aqui presente, também é a nossa técnica. É isto. Muito obrigada, Cláudia. E agora convido o representante da Secretaria de Educação, Paloma Damiana Rosa Cruz. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui para apresentar o plano de ação da Secretaria Municipal de Educação. Então, como prevê a legislação, nossa atribuição disponibilizar prédios e equipamentos, né, para serem utilizados como abrigos temporários, né, no caso, é claro, em período de férias escolares e no caso de indisponibilidade de abrigos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Lazer e Esportes. A gente tem como 2 objetivos, acho que a gente foi mais objetivo nesse plano, né, de 2024 e 2025, que é fazer o levantamento dos prédios junto às 13 diretorias regionais de educação, as DREs, e indicar os prédios apontados por essas DREs como disponíveis para este grupo. E aí, como que a gente vai realizar? A gente vai fazer uma articulação, já estamos fazendo uma articulação com os 13 diretores regionais, né, que estão dentro dos territórios e que conhecem muito bem os prédios, né, das unidades educacionais, que poderão ser utilizados em período de férias, porque a gente também tem um projeto que acontece, que chama Recreio nas Férias, que são utilizadas algumas unidades e os CELs para atendimento das crianças. A gente vai auxiliar essas DREs na comunicação com essas escolas, para que as escolas entendam todo o processo e toda a importância deste plano. E também a gente vai reforçar com as escolas, né, a importância da orientação da Secretaria Municipal de Saúde para ações preventivas, né? A Secretaria Municipal de Saúde é uma grande parceira, como outras secretarias da educação, para o atendimento das crianças e dos seus familiares. Eu acho que é importante aqui destacar, que eu não coloquei aqui, que a gente tem uma ação que é contínua durante o ano letivo, de formativa com os professores, os educadores e educadoras das unidades e com os estudantes, para tratar diversos temas que estão atrelados a este plano de chuva, né? Então, da questão das emergências climáticas, da importância de áreas verdes, enfim, do cuidado com a comunidade. Então, isso é um contínuo da Secretaria que tange aí o processo pedagógico com as crianças. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Paloma. Vou convidar agora Daniel Matelli Galdino, da SEMI, para a apresentação do seu plano. Bom dia a todos, eu sou o Daniel, diretor da Secretaria de Esportes.
Estou aqui com a Carol, nossa engenheira agrônoma lá, também da secretaria. Esse é o nosso plano de ação da secretaria, né? Não mudou muita coisa do ano passado, né? Obrigado. Então, não mudou muita coisa em relação ao ano passado, algumas pequenas alterações, né? Esses são nossos centros esportivos da Zona Leste, né? Nossos clubes municipais da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e Centro, né? Todos os nossos equipamentos de esporte, pista de skate, campo de futebol. Nós temos também os 254 CDCs, né? Que são, na sua maioria, aqueles campos de futebol de várzea, né? Que são administrados por associações, né? A zeladoria desses equipamentos indiretos são as próprias associações, que a Secretaria cede espaço, que realizam a manutenção, né? E, em alguns casos de emergência, as subprefeituras também dão esse apoio, né? Alguns campos de futebol têm árvores, né? Mato um pouco alto, próximo de córrego, então a subprefeitura, às vezes, também dá esse apoio nesses clubes da comunidade, né? Questão da indicação dos abrigos, né, temporários, né? Nesse ano indicamos o Moca e o Vila Independência, né? De praxe, eles já são também indicados para operação baixas temperaturas, né? O que eu gosto de ressaltar é que a administração e o suporte dos abrigos é sempre feito pela SMADS, né? Que faz todo o gerenciamento, às vezes precisa abrir um convênio emergencial, né, Cláudia, para fazer esse acompanhamento nesses abrigos que a gente indica, né? Então, assim, a SEMI somente concede espaço temporário, né? É importante ressaltar que alguns equipamentos podem estar em obras futuras. Ano passado a gente indicou um pouco mais, mas a gente está com muitos clubes em reforma, ginásio sendo telhado reformado, né? Então, deu uma diminuída esse ano. Mas é o que eu falo, que eu gosto de ressaltar, que tem a questão dos subprefeitos, como a Defesa Civil ressaltou aqui, que eles podem também indicar locais, né? Já vi subprefeitos indicar igreja, associações de bairro, para fazer um mutirão, né? Uma força-tarefa para indicar locais para ser abrigo temporário, caso haja necessidade, né? A educação também acabou de explicar que vai também fazer uma busca ativa na rede, né, municipal, então isso é muito importante. Quanto mais locais disponíveis, melhor, né? A SMADS também tem as vagas dos CTAs, né? Da ampliação de vagas nos equipamentos. Vamos lá. As ações preventivas e operações emergenciais nossa, né? O que eu gosto de ressaltar que ocorrências, elas não acontecem só nas vias públicas, mas também nos nossos próprios municipais, né? Então, a gente também, a prefeitura não zela só pelas vias públicas, mas também pelos próprios municipais. Então, às vezes, acontece queda de árvore dentro de centros esportivos nossos, né? Então, a gente tem equipes próprias, né, de manejo arbóreo e de conservação de áreas verdes, limpeza predial, né, que são rotativas, né, e agem de maneira preventiva e também emergencial, né? E salientamos que as centros esportivos com extensas áreas verdes, né, em épocas de fortes ventos e chuvas, podem ocasionar quedas de árvores, que há necessidade também de acionamento e operação conjunta com bombeiros, Defesa Civil, Enel e subprefeituras, né? Eu acho esse último item o mais importante, né, que credibiliza muito esse trabalho desse plano, que é a nossa secretaria, ela retransmite a todos os administradores dos clubes esportivos os alertas e previsões de fortes chuvas e ventos informados pelo CGE e Defesa Civil naquele nosso grupo de WhatsApp, em tempo real, 24 horas por dia. Isso acho que é algo muito importante, né? Porque os alunos e os profissionais dos clubes, né, onde está o estado de atenção e alerta, eles já se previnem, né? Eu vou dar um exemplo que eu já dei até, mas eu gosto de ressaltar. No ano passado teve um estado de alerta em Santa Amaro, e a gente tem um clube nosso lá, o Bruder, o Centro Esportivo Jorge Bruder. Assim que chegou o estado de alerta, a gente retransmitiu para o administrador, que avisou o pessoal, estava tendo um jogo lá, um jogo de futsal. Esse jogo ele foi interrompido porque a ventania estava muito forte, e ocorreu um destelhamento lá no ginásio, e o jogo não estava acontecendo, poderia ter acontecido até um acidente. Então, você vê como é importante esse start de mensagens
em tempo real. Isso é imprescindível, 24 horas. A gente avisa os vigilantes dos nossos clubes, eles já isolam áreas de caminhada, né? Às vezes precisa alterar um jogo de futebol que está prevenindo raios. A gente avisa os salva-vidas das nossas piscinas, né? Para eles avisarem os banhistas, vai chegar uma chuva com muito raio, aí vamos ficar em alerta. Então, isso é muito importante para toda a cidade. Isso é foto das nossas ações, né? Quedas de árvores que às vezes acontecem. Guarapiranga, Serete, são clubes nossos que têm milhares de árvores, né? Nossos 46 equipamentos esportivos, né? A gente também tem algumas ocorrências de alagamentos, quando é região de baixada, assim, Lindeira, Rio Tietê, como o Centro Esportivo Tietê, que às vezes dá uma alagada lá dependendo da forte chuva. Aqui são alguns alertas que a gente manda também, de comunicado da saúde, baixa umidade do ar, orientações aos esportistas, aos atletas, né? Alerta de quedas de galhos de árvore, que a gente também retransmite em tempo real, para minimizar todos os riscos, hidratação em época de calor, e os alertas, cuidados com a tempestade, esses alertas que a Defesa Civil também dá, que é muito importante, os índices pluviométricos, e basicamente é isso. O Daniel e a Carol, nossa engenheira agrônoma técnica, que ajudou a montar esse trabalho aqui. Obrigado a todos. Obrigada. Eu achei que a Carol que ia apresentar. Não, Carol? Então, agora, representando a SECOM, eu convido a Eliane Pereira Silva. Olá, bom dia a todos. A SECOM... Melhorou? Bom dia a todos. A SECOM, ela entra como parceira do Seclima através do meio de comunicação. Todos os anos a gente apresenta uma proposta de campanha para levar ao munícipe a informação desde a prevenção, os cuidados com tudo que se refere ao preventivo de chuvas de verão. Deixa eu ver se eu consigo passar. A Secretaria Especial de Comunicação, ela é responsável por dar suporte ao coordenador-geral do plano quando há necessidade de manifestação perante os meios de comunicação. De que forma? Promover campanhas de conscientização no que diz respeito às boas práticas para evitar eventos relacionados a enchentes, alagamentos, inundações e deslizamentos. As estratégias que nós procuramos sempre oferecer para o munícipe é através de filme que geralmente eles são veiculados nas principais TVs abertas, fechadas, peças de internet, spots de rádio, anúncio de jornais de bairros, jornais de grande circulação, peças de mídias alternativas, como o JCDecO, Eletromídia, os banners e totens de shoppings, rodoviárias, pontos de ônibus, e a comunicação deverá ser direcionada a todos os munícipes de todas as regiões da capital. Então, nós sempre procuramos levar da melhor forma e entregar esse conteúdo em vários meios, e hoje a gente percebe também que as redes sociais é um meio de comunicação que tem sido muito eficaz. E é isso. É sucinto, é simples, objetivo. Obrigada. Muito obrigada, Eli. E agora eu vou chamar o secretário Osmário para falar por SM Sub, mas eu acredito que a sua apresentação é mais Selimp, né? É geral? Ai, que bom. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar foi do nosso verão 23-24.
cidade de São Paulo, ela está de parabéns pelas ações que foram feitas. Dia 2 de novembro, dia 13, melhor dizendo, houve um evento inesperado em relação a quedas de árvore. Nós ficamos praticamente 15 dias atuando nessas ações. Foi uma ação conjugada entre todos os órgãos, que, mesmo de uma maneira inesperada, nós não tivemos nenhuma vítima fatal. As ações de todos os órgãos fizeram com que nós diminuíssemos em mais de 50% os pontos de alagamento de 22 para 23. A cidade não amanheceu nenhum dia com ponto de alagamento. Nós temos ainda pronto o grupo de chuvas de verão, onde os secretários estão presentes. Esse grupo, ele, quando começa às 17 horas, já começa as nuvens, ele já começa a ficar empolvoroso, porque sabemos que ninguém vai dormir. E assim a gente atua. O prefeito sempre na rua, falando com todos e todos direcionando as suas ações. A cidade de São Paulo, através da SMSUB, possui o programa Urano, juntamente com o CGE, é um programa preditivo de inteligência artificial, que ele também monitora todos os piscinões e faz com que as ações sejam direcionadas com a rapidez para que não haja equipes enviadas para locais nem de uma maneira antecipada, nem de uma maneira retardada. O Urano foi uma ação que, inclusive, foi premiada pela ONU devido à sua assertividade. O sistema já emite ordens de serviços para as subprefeituras e para as empresas contratadas para que direcionem suas equipes. Ela consegue ter uma predição de 2 horas e de um local muito menor, até por subprefeitura. Em relação à limpeza urbana, que está associada à DZU, nosso plano ele tem 700 páginas. Aqui eu vou só, de uma maneira bem sucinta, falar o que a gente pretende continuar atuando. O Felipe está aqui também, a gente atua de uma maneira conjunta, os dois contratos, seja de concessão, seja de limpeza urbana, para que realmente a gente não tenha dissabor de entupimento do sistema de micro e macro drenagem. Inclusive, já está para concluir nos próximos dias a licitação que eu estou tocando para bueiros ecológicos, para que nós colocamos bueiros nos pontos de maior alagamento. Então, a limpeza urbana administrada pela Selimp, ela possui 6 contratos, onde no contrato 1 do extremo leste, nós temos 91 pontos de alagamento, os pontos mais críticos. Região do Ipiranga e aqui Jabaquara, nós temos 55 pontos. A região sul, 125 pontos. Região entre as 2 subprefeituras, Sé e Moca, 303 pontos. A Zona Norte, 407 pontos. E a Zona Oeste, 83 pontos. Né? A gente trabalha muito com a frequência das limpezas dos pontos de alagamentos. A gente sabe que, pela falta de conscientização e pelas ações criminosas de descarte irregular, os nossos sistemas de micro e macro drenagem, eles são constantemente assoreados, eles são entupidos. Aqui no centro, por exemplo, a gente tem que limpar em alguns bueiros diariamente. São ações que em nenhum lugar do mundo isso é imaginado. Isso é inconcebível, a questão da limpeza urbana na cidade de São Paulo e da falta de educação. Nós produzimos, como cidade, 15 mil toneladas diária, sendo que desses 15 mil, 10 praticamente são da concessão e 5 mil da varrição. Só que boa parte do que vai para a varrição é pelo lixo colocado fora do horário, pelo descarte irregular e pelas ações, infelizmente, da população em situação de rua. Mas uma questão que nós discutimos com condomínios, com empresas, por que a população em situação de rua ela vai em um saco de lixo e rasga? Toda vez eu faço essa pergunta com reuniões. Ele só vai num saco de lixo e rasga porque ele sabe que ali tem material reciclável. Se ali fosse só material orgânico, ele não iria. Ele vai, rasga, procura o seu reciclável e deixa o restante lá, e quando vem as chuvas, vai tudo para o sistema de bueiro. Então, o primeiro ponto é as pessoas se conscientizarem a adotar a coleta
o sistema de coleta reciclável. A cidade de São Paulo hoje já, o Hoffman vai falar daqui a pouco, mas já estamos chegando a 100% das vias com coleta reciclável. Porém, principalmente nos prédios residenciais, não se adota esse padrão e coloca o lixo reciclável no mesmo dia do orgânico, fazendo com que haja uma ação errônea das pessoas que ali estão no entorno. Nós temos o nível de atendimento 1, são programas de limpeza semanal, como eu falei, 2 quinzenal, mas aqui na região central temos locais que a limpeza é diária. Antecipação da coleta de resíduos de varrição. Então, todas as vezes que o sistema Urano nos demonstra que daqui a 2 horas haverá chuvas torrenciais, já há o direcionamento de todas as equipes para acelerar a coleta de varrição. Então, geralmente, o que acontece? É feita a varrição nas ruas, a sacaria de varrição fica ali, e no final daquele turno de serviço, então, varreu entre 6 e meio-dia, é recolhido às 14. Varreu entre as 15 e as 19, por exemplo, é recolhido às 22. Em havendo a probabilidade de chuvas, essa coleta é feita antecipadamente. Também é direcionada a questão de limpezas de bueiros e bocas de lobo. Pontos viciados, infelizmente, nós temos quase 2.000 pontos viciados na cidade de São Paulo. Temos um trabalho hercúleo junto com a Guarda Civil Metropolitana no que tange ao monitoramento e junto com as subprefeituras, mas, infelizmente, isso é uma ação que envolve o crime organizado. A Polícia Civil já foi notificada, temos empresas que são empresas de fachada, onde o município ele contrata uma empresa imaginando que haverá a destinação adequada do resíduo, porém ele joga na sua esquina. Sem contar a ação criminosa de municípios lindeiros da cidade de São Paulo. O Ipiranga é um dos locais que sofre muito com isso. Na terça-feira, por volta de 10 horas da manhã, o repórter Bocardi me ligou que ele, da janela da Globo, ele filmou um caminhão na Roberto Marinho, em plena 8 horas da manhã, descarregando uma quantidade grande de entulhos. Então, para a gente saber como que é complicada essa questão. E isso diretamente envolve a questão da conscientização. A gente tem um trabalho de conscientização, nós temos vários profissionais na área de conscientização, porém, a gente acaba pregando sozinho no deserto. Temos plantões de emergência, para que realmente haja a rápida e efetiva devolução da cidade após os pontos de enchente. Então, o nosso amigo da CT, ele mostrou um exemplo aqui, o túnel aqui do Anhangabaú, é rotineiro, então, assim que começa a chuva, nós já posicionamos as equipes, a DZU já encaminha o seu hidrojato, por vezes já encaminha um motor auxiliar, que, dependendo da situação, os motores são desligados por conta do alagamento da casa de máquinas. Assim que temos certeza que a chuva vai diminuir, inicia o bombeamento da água. Na última chuva que me recordo, o prefeito estava lá no Max Pfeffer e cobrando, esse túnel não vai ser esvaziado, mas a gente tinha um problema que não tínhamos para onde jogar a água, que todo o sistema de micro e macro drenagem estavam cheios, tivemos que esperar o Rio Pinheiros baixar para drenar o túnel. O pessoal da CT ligando também, que estava sendo cobrado. Depois que ele realmente é drenado, nós já entramos com a coleta de materiais sólidos, lavagem e devolução para o sistema. Então, a gente tem que, nesse momento, imaginar que nossos sistemas, eles são todos interligados. Nós, aqui, nenhuma secretaria, nenhuma ação ela é feita sozinha. Todas as rupturas, elas acontecem pela vontade de trabalhar. A gente tem aqui várias secretarias, um exemplo aqui do nosso amigo da Secretaria de Esportes, que mesmo de uma ação que, por vezes, as pessoas imaginam que não tem tanta efetividade, mas você avisar as pessoas que estão na prática esportiva para que elas deixem aquele local é de uma importância muito grande. E, mais uma vez, 23 para 24, 2 pessoas que faleceram foram por contas de ações adversas às enchentes e à queda de árvore. Caiu a árvore num poste, a pessoa saiu, os 2 casos foram eletrocutadas. Inclusive, isso é por falta até de conhecimento do que se fazer no momento de desastre. As subprefeituras, elas têm uma falta de profissionais, principalmente na área de engenharia, porque hoje
as pessoas buscam por qualificações, por salários melhores, e você nem sempre tem esse profissional para estar a campo o tempo inteiro. Entretanto, subprefeitos sabem disso. No período de novembro a fevereiro, nenhum subprefeito, nenhum CPO é autorizado a tirar férias. Tendo em vista essa problemática, a gente sabe que chega novembro, a dor de cabeça vem, mas estamos lá sempre interligados. A CT é um dos maiores parceiros que nós temos, porque, por vezes, há necessidade de direcionamento de via para que as equipes cheguem a contento. E, certamente, 24 para 25, nós ainda reduziremos ainda mais os pontos de alagamento pelas ações que foram feitas em 24 pelo prefeito Ricardo Nunes para a melhoria do sistema de drenagem e macrodrenagem. Acho que isso é uma importância muito grande, que todos têm em mente, que o trabalho que foi feito, os investimentos que foram feitos para que diminua-se o ponto de alagamentos. E uma coisa que todo mundo aqui deve saber e sabe, que não há cidade sem alagamento. Isso é utopia. Nenhuma cidade do mundo, ela não se alaga. Voltando aqui ao túnel do Anhangabaú, ele sempre vai alagar, porque ele está acima, poucos metros, de um rio, numa baixada onde todo sistema de drenagem da Paulista, Bela Vista, ele desce para esse túnel muito rápido, então ele irá alagar. Só que, com as ações efetivas de todos nós evitaremos que pessoas estejam dentro do túnel, que o trânsito seja desviado, e para que logo ele seja efetivamente retornado. Se nós fôssemos analisar de uma maneira bem fria, toda a enchente, a marginal Tietê deveria ser alagada, porque ela é a margem de um rio. Então, quando você enche o rio, onde tem que ir água? Para as margens. E hoje, pelo sistema de drenagem, pelo rápido funcionamento, pela dragagem do rio, isso não ocorre. Então, todos aqui estão de parabéns e vamos para o próximo ano. Muito obrigada, secretário. Foram 8 bilhões investidos em macro e microdrenagem, né? Então, é um investimento bastante importante. Então, agora, representando a CIURB, o gabinete CIURB, eu convido o Milton, por favor, Milton. Rodrigo? Me passaram Milton. Você é o Rodrigo Felipe de São Pedro. Então, tá bom. Claro. Só fala no microfone por conta da gravação e transmissão. Secretário, só para a sua ciência, na CT, nós temos uma sala de monitoramento de túneis. Tá? Dentro da central de operações, nós temos uma sala de monitoramento de túneis que faz todo o monitoramento de todos os túneis da cidade de São Paulo. Então, é um monitoramento específico para todos os túneis da cidade. Tá? Só para... Não sei se o senhor tinha ciência disso. Temos. A gente trabalha... por vezes passa eu e Milton a noite toda de papo. Então tá bom. Só para complementar o senhor. Tá? Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou Rodrigo, engenheiro do CIURB. Eu vou apresentar brevemente o plano as ações que a gente já está adotando e o que pretendemos fazer no âmbito do plano Chuvas de Verão. Aqui, basicamente, está o organograma da CIURB, no qual consta o CGE, que, na verdade, é um dos pontos focais desse plano, que é responsável pelo monitoramento climático e a disseminação das informações para as outras secretarias. E também contamos com todos os nossos efetivos, principalmente o nosso departamento de obras, que executa as vistorias, faz intervenções emergenciais numa situação de sinistro, de calamidade pública, de deslizamentos, de alagamentos e até de solapamento de córregos. Eu não vou voltar, porque o CGE já fez uma apresentação muito extensiva sobre as atribuições do CGE, então seria meio redundante. E hoje eu quero apresentar nosso sistema de controle de cheias do município. Nós hoje contamos com aproximadamente 7,5 milhões de metros cúbicos de reservação, que nessa gestão nós entregamos 4 reservatórios, antes tínhamos 30, então passamos para 34, temos 30 podres, e é importante mencionar que, antes do início do verão, é necessário que todas essas estruturas estejam operacionais
para que elas trabalhem efetivamente para a contenção de cheias. Então, é necessário o desassoreamento, limpeza, a verificação das bombas das estruturas offline, e isso tudo, assim, a gente conta com o apoio da subprefeitura, da Secretaria de Subprefeituras, para fazer essas ações de manutenção e zeladoria. A gente também conta com um trabalho que é feito em parceria com o FCTH, de levantamento das áreas inundáveis do município. Hoje, atualmente, nós temos 40% do município já mapeado, que temos uma área de 19,7 quilômetros quadrados de possíveis suscetíveis a alagamento, que dá para direcionar prioridades para quais áreas precisam um ponto de atenção, precisam de intervenções mais direcionadas. Aqui nós temos nosso programa de meta das ações que a CIURB foi incumbida de executar no período, especialmente para a redução de alagamentos no município. E também, como eu falei antes, a gente tem essa parceria com o FCTH de monitoramento, de levantamento das condições da hidrografia do município. Então, nós publicamos periodicamente cadernos de bacias hidrográficas. Nós, em 2024, publicamos 3 cadernos e estamos prevendo, a partir de novembro, publicar mais 5. É com esses cadernos que nós fazemos todo aquele mapeamento hidrológico para definir as áreas inundáveis do município. E, com base no trabalho dos cadernos de bacias hidrográficas, nós definimos ações prioritárias e compilamos, com base em critérios técnicos e objetivos, intervenções que deverão ser feitas para reduzir alagamentos no município como um todo. Então, nós elaboramos o plano diretor de drenagem, que em 2024 nós publicamos a 2ª versão, que nessa versão ele conta com 97 obras para a redução de alagamentos e enchentes no município. Além disso, nós publicamos o Plano Municipal de Redução de Riscos, que é focado em ações de monitoramento e de redução e mitigação das áreas de riscos mapeadas pela Defesa Civil. E, no plano, nós estamos propondo 20 ações direcionadas realmente para garantir a segurança e a qualidade de vida da população que vive nessas áreas de riscos. Aqui é brevemente assim, a lista das ações, eu não vou poder passar por todas, mas o material está disponível aí para todos. E, por fim, as obras que foram executadas entre o último plano de chuva de verão até esse. Aqui está o mapa das obras e, após as listas, a gente tem todas as obras que foram executadas de forma licitada no último período, bem como as emergenciais, que, como eu falei, numa situação de sinistro de calamidade pública, a CIURB é acionada para executar intervenções específicas e pontuais em determinados lugares do município. E é isso. Muito obrigada. E agora, representando a Secretaria do Verde, eu convido o Tiago de Andrade. PowerPoint? Dia 10 do 10. Exatamente. É que tem um PDF e o PowerPoint. É PowerPoint. Isso. Bom dia. Meu nome é Tiago, sou gestor ambiental, sou da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, faço parte da gestão da divisão de gestão de unidade de conservação
dentro do CGPAB, que cuida também da divisão de gestão de parques urbanos. Vou também ser bastante sucinto. A nossa apresentação é muito parecida com a do ano passado, né? Nossos equipamentos, que praticamente formam as áreas permeáveis aí da cidade de São Paulo, entre os parques urbanos e as unidades de conservação. Hoje nós somos 114 unidades, né, já implantadas, sendo 5 parques naturais e 109 parques urbanos e parques lineares, né? Aqui mais ou menos o tamanho de cada área de parque natural, né, com 5 implantados, sendo 4 na Zona Sul e 1 na Zona Leste. Tá? Temos os parques urbanos aqui com as suas áreas e as suas regiões. Dentro dos parques em implantação, nós temos o Parque Cabeceira e o Parque Cratera, um na Zona Leste e um na Zona Sul, que são parques naturais, né, unidade de conservação de proteção integral. E temos perto de mais de 25 parques urbanos em implantação na cidade, né? Nós temos os contratos para essas unidades, sendo que para as unidades de conservação nós temos um contrato de manejo. Esse contrato de manejo contempla toda a parte de manejo arbóreo, limpeza das galerias dentro das unidades, né? Então, no caso dos parques naturais, nós temos córregos que cortam as unidades, então a gente consegue fazer a manutenção dessas áreas que estão dentro do nosso perímetro, né? Sempre dentro das áreas de parque. A gente não consegue, os nossos contratos, a gente não consegue fazer nada fora dos gradios, né? E 2 contratos de vigilância. Para os parques urbanos, nós temos 14 de vigilância e 15 de manejo ali também, que é o mesmo padrão, é sempre manejo arbóreo, corte de grama, remoção de árvores, poda emergencial, né? E aqui nós temos o número de árvores que a gente manejou de 1º de janeiro até a data atual, tá? Que foram um pouquinho mais de 500 espécies arbóreas. Basicamente é isso. A Secretaria do Verde ela está à disposição, né? No evento que teve no começo de novembro do ano passado, a gente apoiou muito, porque muitas dessas árvores foram dentro das nossas unidades, que caiu dentro dos parques urbanos, e a gente tem o nosso plano de prevenção é continuar com as vistorias dos nossos engenheiros agrônomos agora dentro das unidades e montando laudo nas árvores que sejam de risco ou emergencial para serem podadas ou removidas. É isso. Muito obrigada, Tiago. E agora, representando o SEAB, convido André Luiz Martins dos Santos. Bom dia a todos e todas. Assim como as demais secretarias, o nosso plano para esse ano não teve grandes mudanças em relação ao do ano passado, mas como a gente pode ter novos integrantes, acho que é interessante sempre a gente repassar os planos e quem puder também olhar cada um no detalhe também é bastante interessante. Num primeiro momento, lá na SEAB, a gente tinha uma discussão até em relação a esse conceito de prevenção, né, sobre a situação das enchentes. E tinha uma certa discussão de como se daria a atuação da SEAB nessa situação de prevenção. E a gente consensuou que a SEAB não tem ações diretas focadas somente na questão da prevenção de enchentes, porém, essa questão da prevenção, ela se dá na execução das obras de urbanização, né, e na provisão habitacional. Vou iniciar aqui a apresentação.
Bom, então, como dito, as ações de prevenções, elas estão ligadas ao plano ao programa de urbanização de favelas e previsão habitacional. E a gente acaba tendo uma atuação maior, né, com o benefício possível hoje, né, que é o cartão emergencial, que nas situações de ocorrência em que as famílias acabam tendo que desocupar, pelo menos temporariamente, as suas moradias por conta de enchentes, desabamentos, quedas de árvores sobre moradia, a gente oferta esse benefício na importância de R$1.000, né, por meio de um cartão que a gente fornece para os munícipes. E nessa situação a gente acaba trabalhando bastante em parceria com as subprefeituras, né, que fazem a instrução do processo administrativo para viabilizar a oferta desse benefício para os moradores. Bom, como eu expliquei, a questão da urbanização de favelas e provisão habitacional é onde, de fato, a gente acaba fazendo a ação preventiva, né, das situações de enchentes e alagamentos, ao tirar, né, aquelas situações que acabam viabilizando as enchentes, né, melhorando o sistema de possibilidade de coleta de lixo, por meio de acesso, e na provisão com ingresso em moradias com maior facilidade para viabilizar a coleta de lixo e tudo mais. Bom, quanto ao cartão emergencial, acho que o mais importante a colocar aqui, né, é que, até pelo caráter emergencial do cartão, né, e a sua finalidade de socorrer as famílias naquele momento da ocorrência, é bastante importante que os processos administrativos sejam devidamente instruídos, né, demonstrando a ocorrência, listando as famílias atendidas, para a gente poder, com a maior celeridade possível, mobilizar nossas equipes para fazer o cadastro em loco das famílias e efetivamente fazer o pagamento dos cartões. Então, acho que um dos pontos bastante importantes de colocar aqui, né, é essa necessidade de instrução do processo administrativo o mais rápido possível. Até a gente se coloca sempre à disposição para receber dúvidas das subprefeituras para viabilizar a melhor instrução do processo e o efetivo pagamento. Bom, o fluxo do cartão, como eu disse, está ligado à devida instrução que a gente pede para, no caso de haver ainda a existência da moradia lá, apresentar os autos e as listagens das famílias, né? No caso de incêndio ou outras situações que a moradia não exista mais, às vezes fica prejudicado, né, você fazer um auto de interdição de uma moradia que não mais existe. Então, um relatório da ocorrência, né, trazendo elementos suficientes que a gente consiga identificar a ocorrência efetivamente e as famílias, a gente também viabiliza esse pagamento. Quanto ao auxílio aluguel, ele também é possível, né, mas a gente acaba até que viabilizando muito menos as ações ligadas ao plano preventivo de chuvas de verão, porque ele é um processo um pouco mais demorado, né, e, além disso, o ideal é que ele se dê ao longo do ano como um todo, né, e focado nas ações preventivas ligadas a situações de risco ou a situações de obras. Então, ele, por ser um processo um pouco mais demorado, ele foi pouco usado no ano passado. A gente manteve ele na apresentação porque, de fato, ainda é possível, né? Só que, como foi colocado, como ele é um pouco mais moroso, a gente não foca tanto nele no plano preventivo de chuvas de verão e acaba nem contabilizando, porque muitas vezes é bastante complexo de você fazer esse apontamento cirúrgico do que foi incluso somente por conta da situação da ocorrência ligada às chuvas de verão.
Bom, como eu coloquei, o auxílio aluguel ele tem duas modalidades, né? Que é a temporária, que é por 12 meses, com possibilidade de renovação por mais 12 meses, e a continuada quando está ligada a uma intervenção, uma obra pública, efetivamente, que vai dar uma destinação para aquela área que inviabilize novas ocupações. Tem outra situação também, essa a gente também não costuma utilizar tanto, porque ela pode causar um certo prejuízo às famílias, que é a situação do pagamento do auxílio aluguel para situações de emergência. Por exemplo, uma favela que pegou fogo, aí a instrução do processo fica focada somente na situação do incêndio. Aquelas famílias, ainda que elas estejam há muitos anos ali, se a gente focar na situação meramente da emergência, sem nenhum outro desdobramento ou plano que previna a reocupação daquela área, a gente fica com a possibilidade apenas de ofertar o auxílio aluguel por 24 meses, por até 24 meses. Então, a gente tenta deixar essa situação somente para situações de áreas que realmente não tem uma consolidação tão... Não é uma área que está ali há 10, 20 anos naquele lugar, uma coisa mais precária, e até para fazer aquele socorro mais imediato a gente até viabiliza, mas a gente tenta não utilizar tanto esse instrumento, porque se de fato a área era consolidada e as famílias estavam ali há muitos anos, a gente tem o entendimento de que o pagamento meramente pela situação emergencial pode gerar um prejuízo para essas famílias. Então, a gente não foca muito nesse tipo de benefício. Prefere que seja pensado e formulado um plano efetivamente para aquela área para viabilizar o pagamento continuado. Bom, em relação ao auxílio aluguel, a gente tem também as situações de risco, né, que, como eu coloquei, desde que haja de fato um plano que inviabilize novas ocupações naquele local, a gente também busca ofertar o auxílio aluguel, desde que o processo esteja devidamente instruído. Bom, aí aqui na nossa apresentação tem um checklist, né, basicamente, do que precisa para fazer essas solicitações. A gente até pede novamente, né, para usar isso realmente como norte para fazer as instruções desses processos, e novamente nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida e contribuir na melhor instrução dos processos. E, só mais um ponto, no decorrer do plano, né, das efetivas ações do grupo de trabalho, a gente busca também fazer as contabilizações do que a gente acaba ofertando, muito mais que é, de fato, cartão emergencial. Então, a gente vai, no decorrer do processo, fazendo as contabilizações e demonstrando para o grupo. Obrigado. Muito obrigada, André. Convido agora, representando a Secretaria Municipal de Saúde, a Magali... É a Magali? É o Alexandre? Então, Alexandre Mendes Batista. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre, eu atuo no programa de Vigisaces, lá da Secretaria Municipal de Saúde, da Coordenadoria de Vigilância e Saúde. E hoje eu vou apresentar o nosso plano de ação do PPCV da SMS. Então, aqui é só o organograma para vocês conhecerem, para quem ainda não, quem é novo não conhece. A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem 4 secretarias executivas, e nós da Covisa, da Coordenadoria de Vigilância e Saúde, estamos dentro da Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância e Saúde.
Aqui é o organograma da nossa coordenadoria. Então, dentro da Covisa, nós temos 5 divisões de vigilância em saúde. Temos a epidemiológica, a vigilância em saúde ambiental, que é onde nós atuamos, na saúde do trabalhador, a vigilância sanitária e a de zoonoses. Então, o PPCV ele foi feita uma publicação desde 2021, que é a publicação única, onde determina os períodos do PPCV, que ele inicia 1º de setembro até 31 de março, e as fases de preparação e execução. Esse ano teve a portaria Seclima número 60, que criou o grupo de trabalho para esse PPCV que iniciou agora em setembro. E dentro da Secretaria Municipal de Saúde, estamos representando como titular a Magali e eu como suplente. Nós atuamos dentro da Divisão de Vigilância de Saúde, Vigilância Ambiental, e no programa de vigilância, programa Vigizas, que é o de vigilância em saúde ambiental relacionada às populações expostas aos desastres naturais e tecnológicos do município de São Paulo. Os objetivos é articular e desenvolver um conjunto de ações de saúde pública para reduzir o risco de exposição da população e dos profissionais de saúde a desastres, doenças e agravos deles decorrentes e danos à infraestrutura de saúde. Então, nós fizemos a gestão de risco reativa e trabalhamos de forma prospectiva, né, dentro da prevenção e mitigação, preparação, resposta e recuperação, tudo dentro das políticas de saúde pública. Então, a vigilância, ela trabalha não só nesse período do PPCV, a gente faz ações de prevenção durante o ano inteiro. E já na fase de preparação, nós instauramos, atualizamos, né, todo ano a gente está atualizando esse comitê, instalando portaria para o PPCV 24 e 25. No dia 30 de setembro foi publicada a portaria Covisa 656 de 24, com o comitê interno do nosso grupo lá da Coordenadoria de Vigilância e Saúde. Então, nós temos representantes de todas as divisões e do gabinete. Também, na fase de preparação, nós realizamos uma capacitação para os técnicos e agentes comunitários de endemias das 28 unidades de vigilância e saúde, que são as nossas unidades descentralizadas, que são as UVs, e 6 coordenadorias regionais de saúde. Então, nós temos o plano de ação, como que a gente recebe determinadas demandas, né, ou quando ocorre algum evento. Nós recebemos diariamente o boletim do CGE, boletim do tempo. Quando ocorre algum alerta, eles encaminham para a gente também. Nós também podemos pegar os eventos pelo SIDEC, que é o Sistema da Defesa Civil Municipal, ou pela plataforma EIOS. Às vezes vem também pelo Estado, né, pelo Programa Vigizas Estadual, ou então pela rede CIEVES, tanto estadual como municipal. E aí a gente repassa, quando determinado evento ocorre, se precisa fazer alguma ação em campo, em loco, para as UVs estarem fazendo essas averiguações. Nós realizamos também mapeamento de áreas de risco, então aqui nós temos 2 mapeamentos, né, quando ocorre, a gente precisa saber quais são os riscos, quando ocorre, onde ocorre, qual é a frequência e magnitude, os serviços de saúde que tem nesses locais, e os recursos disponíveis, se eles são suficientes ou não para atender quando ocorrer determinada demanda. Nós temos um lado aqui o georreferenciamento, do outro lado também é um georreferenciamento, só que ali é acumulativo. Então, se em determinado local ocorre uma quantidade maior de eventos, a gente tem o círculo ali, ele vai ficando maior, é onde a gente tem que priorizar nossas ações. Também realizamos articulações de ações intra e intersetoriais, né, então, devemos conhecer a estrutura local, a gente pede para que as unidades de vigilância de saúde, elas tenham conhecimento, as UBS de referência, se tem estratégia de saúde da família ou não, identificar os atores e as responsabilidades, e organizar fluxos e atualizar as listas de contatos dos gestores, técnicos de outros órgãos, como Defesa Civil, subprefeituras, da SMADES. E a gente até trabalha, a gente pede, né, para ter o acesso ao cronograma de limpeza de córregos, bueiros e boca de lobo, porque a partir do momento que a subprefeitura realiza essas limpezas, a gente vai e faz a nossa ação de vigilância, que seria o controle de roedores nesses locais. Então, a gente consegue, o ideal é que a gente faça isso sempre após a limpeza, né? Porque se está um bueiro entupido, ou se aquele córrego está com mato alto, a gente não consegue fazer a nossa ação de aplicação de raticidas nesses locais, para controle de roedores. Algumas ações de campo também que a gente intensifica, principalmente nós realizamos o ano inteiro, mas intensificamos as ações de vigilâncias,
prevenção e controle de animais sinantrópicos de interesse à saúde, principalmente nessas áreas mais vulneráveis de risco. Orientamos as famílias para atualizarem o cartão de vacina e também a vacinação dos animais, e realizar atividades educativas de comunicação de risco à saúde nas atividades de rotina já das equipes das UVs. Então, a gente até fala para eles participarem bastante em fazer palestras em reuniões de conselho gestor, ou então em associações de moradores de bairros e até ações ali na comunidade. Na fase de execução, o alerta e monitoramento, a gente acompanha sempre, diariamente, a previsão do tempo encaminhado pelo CGE, divulgamos os alertas preventivos aos serviços de saúde para desencadear as atividades de resposta. Então, aqui, de novo, a gente coloca o nosso fluxograma, né, e sempre que ocorre o estado de alerta, a gente já aciona as UVs. As nossas equipes nas UVs de vigilância de saúde, elas atuam também, quando ocorre algum evento, fazer visitas nessas áreas afetadas para avaliar as possíveis, os danos, né, possíveis eventos. Fazemos visitas aos imóveis para verificar se houve pessoas afetadas, então a gente tem que contabilizar o número de desalojados, desabrigados, desaparecidos, se teve ocorrência de óbito ou não. E verificar também as necessidades de saúde e encaminhamentos. Às vezes ocorreu um alagamento que a água acabou atingindo, a pessoa perdeu os documentos, perdeu os medicamentos, então a gente acaba fazendo algum tipo de encaminhamentos para a nossa referência. E realizamos orientações para a população referente aos riscos, que elas, entrando em contato com essa água de enchente, o alagamento, e também para poder fazer a desinfecção, limpeza, descarte de alguns produtos que entraram em contato, limpeza da caixa d'água, e também distribuímos materiais orientativos. Outra coisa também que verificamos em loco são os serviços públicos, se houve interrupção ou não na rede de água para consumo humano, energia, esgoto, coleta de lixo. Avaliamos alguns sistemas de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água. A gente tem algumas regiões do município de São Paulo que tem muitos poços, então se teve alagamento, a vigilância ela vai fazer uma avaliação se há necessidade de a gente fazer coletas. Então a gente tem o programa de Vigia Água, que faz esse controle para água potável, para consumo humano. Verificamos serviços comerciais e industriais, então, além da vigilância na saúde ambiental, nós temos também a vigilância sanitária atuando e a de saúde do trabalhador. Então, eles, quando tem alguma exposição, alagamento em áreas comerciais, para poder fazer orientações para esses estabelecimentos, se há vazamento, por exemplo, a gente dá um exemplo de saúde do trabalhador, né, vazamento de algum produto perigoso, se eles estão usando EPIs completos também, EPIs adequados, na verdade. Também verificar os equipamentos de saúde. Algumas vezes o alagamento, a inundação, ela acaba atingindo nossos equipamentos de saúde, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma UBS que foi afetada por uma inundação. Então, a gente pede para as equipes de vigilância ir lá fazer uma avaliação de acesso, infraestrutura, rede de frios, se a capacidade de atendimento disponível e as necessidades de saúde estão ali sendo o acompanhamento dessas necessidades, né? Nós intensificamos as ações de vigilância em saúde para os agravos até o restabelecimento desses estabelecimentos da normalidade. Também, se houver necessidade de abertura de abrigos, a gente também pede para a vigilância sanitária acompanhar a gente até lá para verificar se as condições sanitárias desses abrigos estão adequadas. Nós também encaminhamos, principalmente para as populações mais vulneráveis, né, encaminhamos orientações, entregamos para a população. Se houver notificação de algum agravo no SINAM, a gente contabiliza de forma separada para poder acompanhar do PPCV. Se houver a decretação de estado de calamidade pública, nós temos aqueles kits de medicamentos e insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde ela encaminha via o Estado para solicitar esses kits, que eles têm 32 medicamentos e 16 insumos para atender até 500 pessoas desabrigadas e desalojadas pelo período de 3 meses. Então, esse é o nosso plano de ação da Secretaria Municipal de Saúde para esse PPCV de 24 e 25. Muito obrigada, bem detalhadinho. E agora, para encerrar as apresentações, eu convido o Felipe Hoffmann Paulino, da SP Regula.
Bom dia a todos. Como falaram, sou o Felipe da SP Regula. Eu trabalho com a parte de coleta de resíduos domiciliares, recicláveis e de resíduos de serviços de saúde. Tá? Vou começar aqui minha apresentação pegando um gancho do secretário, que ele falou sobre descarte irregular. Muitas vezes as pessoas confundem o descarte irregular com a ausência do serviço prestado, e não é bem assim. O serviço ele é estipulado, ele tem os dias e horários certos para ser realizado, só que o pessoal muitas vezes não respeita, e aí o pessoal confunde esse descarte fora de horário e frequência com a ausência do serviço, e não é bem assim que funciona. Porque hoje, atualmente, na cidade de São Paulo, a coleta domiciliar ela é universalizada, certo? 100% da população é atendida pelo serviço, e só a seletiva que a gente está agora em processo de implantação, de universalização. A gente está com 98% da cidade já atendida pela coleta seletiva. Falta só um pedacinho ali no cantinho ali do Butantã para a gente implantar o 100%, tá? Só queria deixar isso informado. Então, vamos lá. O nosso plano da SP Regula, a gente divide a cidade em 2 agrupamentos. O agrupamento Sudeste, que é atendido pela Ecourbis, que eles atendem a região sul e leste da cidade de São Paulo. E, assim, no plano proposto para a gente, junto com a Ecourbis, nós vamos fazer o seguinte: a coleta dos resíduos disponibilizados tanto na frequência de coleta estabelecida quanto fora da frequência, a gente vai coletar no período entre 12h e 4h, que é geralmente o momento que antecede as chuvas, que as chuvas geralmente começam a partir das 4, 5 horas da tarde, aquela chuva mais forte, né? E no outro agrupamento da cidade, que é atendida pela Loga, que atende a região norte, oeste e centro, a gente vai fazer uma coleta, na coletas que são realizadas no período noturno, nós vamos antecipar essa coleta e vamos fazer a coleta na região mais crítica, que tem mais incidência de alagamentos, para depois iniciar a coleta no setor. Assim que a gente encerra a coleta no setor, nós repassamos nesses locais só para garantir que nenhum resíduo foi deixado para trás. E já nas coletas diurnas, nós vamos fazer o mesmo esquema. Vamos passar antes, coletar todo o resíduo disponibilizado fora da frequência, fazer a nossa coleta dos setores e, após a coleta do setor, fazer um repasse em todos esses pontos também, para evitar, para não deixar nenhum resíduo para trás, porque esse resíduo, se não for coletado, vai para a boca de lobo, entope a boca de lobo, e aí não tem mais jeito, vai ter o alagamento. Certo? Nós contamos com 4 centrais de monitoramento em São Paulo, para acompanhamento das eventuais chuvas. Uma fica na Zona Leste, uma fica na Zona Sul, uma na Zona Oeste e uma na Zona Norte, que a da Zona Norte também cuida da região do centro. Tá bom? Além dessas centrais de monitoramento, nós temos temos o grupo do WhatsApp, que a gente fica ali 24 horas observando, se comunicando com o pessoal das concessionárias. E aqui a relação de pontos que nós, além dos pontos fornecidos pelo CGE e pela CT, nós achamos interessante incluir mais alguns pontos que nós percebemos que pode ser que dê algum problema com enchente, tá? São todos esses pontos, eles estão disponíveis lá no processo SEI, no plano de trabalho, tá? Na região leste, região sul. E, além dessas coletas excepcionais que nós estamos fazendo também uma campanha de comunicação. Assim, na verdade, nós já fazemos essa comunicação com os munícipes, nós vamos intensificar com nossos agentes ambientais. A gente aborda os munícipes em suas casas, porta a porta, informando os riscos do descarte que a gente chama de irresponsável, que esse descarte gera
Ele vai diretamente no problema da enchente, né? Então a gente orienta, explica como os dias e horários certos, como é feito, tudo isso porta a porta. Além desse comunicação porta a porta, nós temos parcerias com alguns jornais de bairros também, que nós fornecemos informações como lixo fora do dia de horário de coleta provoca alagamentos. Não são todos os bairros que nós temos isso, mas os mais afetados nós conseguimos essa parceria para poder adicionar essa informação, para também conscientizar a população. É isso que eu tinha para falar. Lembrando que a nossa ação é 100% preventiva, a gente atua antes do desastre, e aí depois quem assume é o secretário Osmário, da CMSUB. Certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Queria agradecer, em nome do secretário Naline, todos os órgãos que apresentaram o plano de ação. Eu queria pedir, para quem não assinou a lista de presença, por favor, assine antes de sair. A próxima reunião vai ser dia 8 de novembro. Lá, nessa reunião, será apresentado o balanço das ações da coordenação operacional, período 1 de setembro a 7 de novembro, pelo CONDEC. Também vai ter uma rodada de participação dos demais órgãos para o relato da atuação nesse mesmo período. Teremos também uma apresentação da Enel. O plano de ação compilado vai estar no SEI até o dia 28 de outubro. Acho que é isso, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a apresentação do plano. Muito obrigada e até o dia 8 de novembro.